Senhor Jesus, quando estava aqui neste mundo, disse aos seus discípulos: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." João capítulo 14, versículo 13. No momento em que as epístolas do Novo Testamento foram escritas, encontramos Paulo e Pedro dirigindo-se ao Pai em oração e ações de graças. Por exemplo, uma das orações de Paulo: "Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação." 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Outra oração: "Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo." Efésios capítulo 5, versículo 20. Outra oração: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Este parece ser o padrão que deve ser adotado hoje em nossas orações públicas e privadas. Fazer um pedido em meu nome, como temos aí ordenado pelo Senhor Jesus, autorizado pelo Senhor Jesus, indica sua ausência. Não significa simplesmente acrescentar as palavras "em nome do Senhor Jesus Cristo" a uma petição ou oração. É pedir de acordo com sua mente e vontade. Significa orar com o mesmo espírito com que Cristo orou no jardim do Getsêmani, quando pronunciou aquelas palavras: "Mas não como eu quero, mas como tu queres." Mateus capítulo 26, versículo 39. O que quer que seus discípulos pedissem, se buscasse em seu nome, ele faria. Ele disse: "Isto farei." Esta garantia é repetida com uma promessa ainda mais enfática de sua ação pessoal. Ele diz: "Eu o farei." João capítulo 14, versículo 14. Nas passagens paralelas, em João capítulo 15, versículo 16, e no capítulo 16, versículo 23, ele diz: o Pai, nessas passagens, o Pai é visto respondendo à oração. Por exemplo, "Para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda." João capítulo 15, versículo 16. Isso expressa a unidade do Filho com o Pai na divindade. Se o intuito é tudo o que pedirdes e a condição for em meu nome, então o motivo é para que o Pai seja glorificado no Filho. Petições pessoais não são contempladas aqui, exceto na medida em que são para a glória de Deus. O Pai é glorificado no Filho porque o Filho deseja apenas as coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. Será que as nossas orações combinam com este padrão? Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: "Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado ou castigo pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: "Pelo seu nome vos são perdoados os pecados." 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome
de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.